ajerurese. Magma tava ypykuerarérape. Toñemomorã ha toñemomba'e guasu. Opavave arandukuaa ñande ypykue mba'e. Pejesarekóta cherehe. Quiero hacerme eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Y quiero que unas tu voz a la mía, para que de todo corazón pidamos que sean respetados los pueblos indígenas, amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia. Corredor triplo A ou Caminho da Anaconda envolvendo 8 países sul-americanos? A ideia é unificar todas as áreas indígenas para que nelas sejam introduzidas uma autogovernação. O ex-comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, diz que a proposta traz riscos para a soberania do Brasil e também para todos os outros países. O idealizador do projeto já se encontrou 2 vezes com Monsenhor Sánchez Sorondo, um dos articuladores do sínodo. Cardeal Casper afirma que se os bispos pedirem, o Papa Francisco vai autorizar a ordenação de homens casados. Arcebispo italiano defende padres de meio período. Já o bispo Erwin Krautler diz que se deve descobrir um outro modelo de padre, não reservado apenas a homens. Cardeal Umes diz que não devemos ter medo do novo, que devemos nos mover em direção a uma igreja indígena e que a Amazônia é um banco de prova. Olha o que diz o Cardeal Barreto. Acreditávamos que as comunidades indígenas tinham que ficar como nós. Agora houve uma mudança. Temos que tentar aprender com os índios como viver em harmonia com os outros e com um ser transcendente. Numa conferência sobre o sínodo em Washington, o cardeal de Mianmar disse: temos que desenvolver uma teologia da libertação verde. Em entrevista com o Vatican News, um padre da Pontifícia Universidade Salesiana de Roma diz que não basta adornar a igreja com traços tropicais, não somente liturgias com caras pintadas, danças, plumas chamativas. Não se deve ficar apenas na superfície sem chegar ao essencial. Diz também que antigamente as missões da igreja, com o objetivo de civilizar e evangelizar os índios, era paternalista e que é preciso uma atitude de aprendizagem e diálogo, sem chegar com ares de superioridade. Segundo ele, o evangelho não existe para anular as crenças dos pagãos e substituí-las. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima! Nas últimas semanas, a imprensa internacional tem bombardeado o Brasil com reportagens contra o atual governo no que diz respeito à defesa da Amazônia, à defesa da ecologia. Welkom bij de bericht van de Braziliaanse toeristenbureau. Kom naar het nieuwe Brazilië. Bolsonaro wordt nieuwe Braziliaanse president. Bolsonaro gaat alles wat hij gek vindt en niet kent. Een onvergetelijke bestemming voor bijna het hele gezin. Het is Bolsonaro. De tropische Trump uit Sao Paulo. Gegarandeerd geen natuur of rare inboorling. Indianen, derde rangs onderdanen. We kappen bomen voor de granen. Want het bos daar is van ons. Indianen dood. Oude tijden herleven. De pittoreske straten van Sao Paulo. Het is hier fascistisch! Hoef je hier geen momenten van velen. Deze baby's moeten leven met het zwakste scenario. De Janeiro, straks zijn ze homo. LHBTQI plus en geen hetero. Door zo'n flesje
vast voor een ruk naar rechts. Bolsonaro, dit lied komt eigenlijk uit Puerto Rico. Dus dit kunnen we niet echt gebruiken. Al had ik het nog nooit benoemd, oh. De Rio zien en dan sterven. Alle papers krijgen kogels in hun nek. En als je het niet bevalt dat je wordt neergeknald, dan krijg je nog een extra kogel in je bek. Het nieuwe Brazilië van Bolsonaro. Om je kapot te generen. Por trás desses ataques que são orquestrados, que são simultâneos, que são coordenados, há uma ideologia por trás. Essa ideologia não está preocupada em defender as árvores. Ela está querendo mudar o modelo de civilização. Essas pessoas nunca pisaram na floresta amazônica. Elas não têm ideia do que é uma floresta. Mas é muito pior do que isso. Essas reportagens que estão saindo por toda parte, é a revista The Economist, é a revista La Croix da França, elas todas têm o mesmo propósito: fazer uma preparação psicológica para que a humanidade aceite uma mudança de civilização, uma mudança de conceito civilizacional, não mais uma civilização caracterizada pelo progresso árduo, fruto do trabalho daquelas pessoas que coíbem as suas paixões, que criam valores morais, que refreiam seus instintos e com isso acumulam uma propriedade, progridem, consomem, mas para eles querem passar por uma civilização anticonsumista. Não um anticonsumismo fruto da temperança que a Igreja Católica sempre defendeu, mas um anticonsumismo fruto de uma visão miserabilista, uma visão à la Cuba de Fidel Castro, à la Venezuela de Maduro, a visão que tem Leonardo Boff ou Frei Beto do que é propriamente o anticonsumismo. É acabar com a civilização como nós a conhecemos. Não se trata apenas de acabar com a civilização industrial naquilo que ela tem de errado. Se trata de mudar a maneira como nós vemos o progresso humano, como nós queremos construir a nossa propriedade, a nossa casa, educar a nossa família. É toda uma reestruturação do pensar humano. Parece exagero, mas não é. Segundo eles, a floresta já foi reduzida para 80% do seu tamanho. Esse número é completamente arbitrário. Agora eles estão dizendo que a partir de 25% é irreversível. Não há mais solução. O aquecimento global vai acabar com todos. Não sei se lembram, alguns aqui talvez que me veem talvez sejam muito novos, mas na década de 60 havia o medo da hecatombe nuclear. Agora há uma nova hecatombe para forçar os homens a abandonarem os seus princípios. É a hecatombe ecológica. Sem essa hecatombe, como é que eles poderiam convencer o homem a sair do conforto da sua casa para viver numa sociedade muito mais tribal, de simplicidade, que alguns querem dizer que é uma simplicidade evangélica, quando na realidade é uma simplicidade fruto do orgulho socialista? Essa é a simplicidade que existe em Cuba. E eles fazem um resumo de algumas publicações que saíram na imprensa internacional. Na revista britânica Economist, Bolsonaro é apresentado como o chefe de Estado ambientalmente mais perigoso do mundo. Enquanto o jornal The Guardian pedia em editorial medidas firmes às autoridades europeias para pressionarem o Brasil a proteger a Amazônia. No artigo, na Foreign Policy, um especialista em relações internacionais chegou mesmo a refletir sobre a obrigação dos Estados intervirem num país estrangeiro para impedi-lo de causar danos irreversíveis e possivelmente catastróficos ao ambiente. Essa é a hecatombe ecológica que a imprensa internacional está dizendo que acontecerá se o Brasil não for impedido de continuar depredando a floresta da Amazônia. Aqui vai dizendo que com Lula da Silva foi um sucesso, que houve uma diminuição do desflorestamento, depois veio a Dilma, os ruralistas conseguiram novamente ganhar poder, e com Bolsonaro é um problema sério, porque ele é o primeiro presidente da história, desde a redemocratização, a ser ativamente oposto a tudo que é agenda ambiental. E é assim por ideologia, não é apenas por uma questão de sobrevivência política ou pela aliança com os ruralistas. Depois vai contando que o IBAMA está sendo desmontado,
que o presidente pode ser responsabilizado criminalmente, pode sofrer, portanto, um impeachment, e que há uma grande polarização do Brasil, e que se eles falharem nesse desígnio de proteger a floresta, será uma decertidão de óbito à Amazônia, à sua biodiversidade, às suas chuvas e aos seus povos. As próximas gerações de brasileiros e de seres humanos em geral dependem disso. Aqui está a hecatombe nuclear, aplicada agora à ecologia. O comunismo, quando começou a ruir, ele foi perdendo a capacidade de mobilizar as pessoas através da luta de classes. As pessoas não mais seguiam o comunismo. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é o inspirador do instituto que leva o seu nome, escreveu um livro chamado Revolução e Contra-Revolução. Nesse livro, 20 anos antes da queda do Muro de Berlim, ele já tratava da perda de capacidade de liderança dos comunistas e a perda deles da capacidade de liderar e de criar esse ódio revolucionário, essa luta de classes que eles antes tinham tanta capacidade. E o Dr. Plínio alertava que estava sendo engendrada uma metamorfose no comunismo, que ele passaria de vermelho para verde, que daquelas estruturas do comunismo eles fariam um desmonte e tentariam convencer o homem a voltar para a tribo, que o melhor caminho para a humanidade não era mais o progresso econômico, fruto de um trabalho árduo, mas sim a volta à tribo, ao indigenismo mais primitivo. Aliás, os índios não são os que defendem o indigenismo. Que aqui dentro, o próprio Ministério Público disse na minha cara, na cara dos meus irmãos, o índio tem que ficar liso, tem que ficar pobre. O próprio Ministério Público, que é um órgão que defende o direito dos povos indígenas, o direito do cidadão, e aí a gente recebeu uma palavra no órgão disso, e a gente vai ficar e acreditar em quem? Se o próprio órgão diz para nós, vocês são índios, você tem que ficar lá na aldeia, trancado, só pintado, comendo peixe e nada mais. E qual órgão que disse isso mesmo? Ministério Público Federal. O senhor estava presente? Estava presente na reunião, estava presente junto com 16 pessoas. Esse procurador que falou na nossa frente disse, o índio tem que ficar lá na aldeia pobre. Tem que fazer só aquele pedacinho de roça e nada mais. Mas eu queria dar um recadinho aqui para ele ou para quem for que é contra o desenvolvimento de nós indígenas. Porque eu, como índio, eu tenho que ter direito no meu carro, na minha casa boa, no meu telefone, porque eu sou cidadão que como qualquer outro cidadão. E outro, que é direito nosso, a trabalhar na nossa terra, porque é nossa terra. Porque lá nós vamos trabalhar do jeito que nós sabemos. Nós não vamos ser mandado de qualquer um não, porque é nós mesmos que vamos desenvolver e crescer dentro da nossa terra. Quem defende o indigenismo são os antropólogos de esquerda. São essas pessoas que se aliaram aos socialistas e que fizeram essa metamorfose de uma doutrina comunista tradicional agora para uma doutrina ecológica. Não se pode atribuir a isso qualquer elemento de crueldade. Se uma pessoa começa a, já no nascimento, conter deformações físicas ou incapacidades muito grandes, você vai ter sempre em si um marginal. Na visão do antropólogo, este garoto é um exemplo do que seria um marginal na comunidade indígena. Ele sofre de um problema neurológico. E o que diz a lei brasileira sobre o infanticídio indígena? O artigo 5º da Constituição garante a todos o direito à vida. O jurista José Afonso da Silva, especialista em direito constitucional, faz uma ressalva sobre as exceções dentro da Constituição. Ela reconhece a cultura indígena, os costumes indígenas, as tradições indígenas. Então, diante da Constituição do Brasil, não há nada condenável no ato da mãe índia que mata o filho bebê. O deputado federal Henrique Afonso, do PV do Acre, apresentou um projeto de lei indicando como o Estado pode trabalhar para intervir na questão. Esse projeto, o objetivo é erradicar o infanticídio no Brasil. Ele prevê, por exemplo, a criação de um conselho tutelar indígena
que teria autonomia para determinar qual medida deve ser adotada em cada caso. O projeto ainda não foi colocado em votação no Congresso, mas já é criticado. Não há como executar essa lei a não ser com uma violência que é desaconselhada. E a própria Constituição repudiaria isso. Eu não posso imaginar que esse seja um projeto realmente humanitário. Então, nesse sentido, os antropólogos têm se manifestado sempre contra. Essas matérias todas que têm saído na imprensa não têm outro objetivo senão preparar psicologicamente a opinião pública do mundo inteiro a aceitar essa mudança de civilização. A civilização que nós temos hoje, por mais que tenha seus defeitos, ninguém aqui está defendendo inteiramente o progresso como ele ocorreu, a Revolução Industrial com toda a sua intemperança que foi trazendo aos homens, mas ela ainda era fruto de uma mesma civilização que nasceu do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a civilização cristã. O que eles estão propondo hoje é uma mudança de paradigma na linha de se aceitar um novo modelo de civilização, não mais baseado nessa capacidade do homem de conter os seus instintos, de trabalhar contra as suas paixões, para com isso vencer a natureza, moldá-la segundo as suas necessidades, naturalmente respeitando a própria natureza, mas não é isso que eles querem. O que eles querem é ter uma visão de que a natureza tem tanto direito de existir quanto o ser humano, que o animal tem o mesmo direito que um homem e que não há diferença básica entre eles e que é preciso viver numa espécie de coexistência com o mato, uma espécie de harmonia com a floresta, com uma vida intimamente ligada às coisas mais primitivas, às coisas mais prosaicas. Essa é a civilização que eles querem, uma civilização da miséria, como defende muitos dos teólogos da libertação. Frei Beto não achava que Cuba era boa apenas por causa do socialismo, apesar do progresso, da falta de progresso econômico que lá existia. Ele defendia Cuba também pela falta de progresso econômico que ela tinha, porque ele tem uma visão anticonsumista. Esse anticonsumismo dele não era defendendo a temperança humana, mas era porque o consumismo gerava uma desigualdade, gerava uma riqueza, gerava também a propriedade. É preciso acabar com esses conceitos da civilização. E nada melhor para isso do que a miséria de um modelo tribal. Quanto mais os homens se aproximam dessa visão miserabilista, de falso anticonsumismo, de um anticonsumismo que no fundo é um miserabilismo, mais eles se aproximariam da verdade evangélica, segundo os teólogos da libertação. Em outubro ocorrerá o Sínodo da Amazônia em Roma. Esse sínodo é herético e totalmente tendencioso para mudar a igreja.